Bom dia, colegas e amigos petroleiros, ou não. Bom dia a todos que acompanham o canal. Hoje é sábado, dia 1º de agosto de 2020. E hoje acordei com uma vontade enorme de conversar com vocês e, como não poderia deixar de ser, o assunto é Brasil, é Petrobras, o assunto é trabalho, o assunto é a garantia de direitos de expressão, a garantia de direitos de lutar pela sobrevivência, de lutar pelo trabalho, de lutar pela Petrobras. Quando pensamos nisso, pensamos exatamente nos temas que abordamos nos outros dois vídeos que eu fiz hoje e pensamos no que está movendo o governo a fazer tantas mudanças na Petrobras, nos nossos direitos como trabalhadores da Petrobras, da ativa ou aposentados, e chegamos brilhantemente à conclusão que o que está movendo essas mudanças é o projeto econômico que se instalou desde o governo passado até agora, onde a máxima é privatizar tudo a qualquer custo. Então, quando a Petrobras se nega a discutir no acordo coletivo de trabalho o teletrabalho, quando a Petrobras quer transformar a AMS numa associação sem finalidade lucrativa, o que está por detrás de tudo isso? Melhorar a sua condição de vida? Pagar mais a você pelo que você ganha hoje? Pelo trabalho que você realiza hoje? Claro que não. Por detrás disso está um movimento muito maior, que é a privatização das empresas estatais. A privatização, principalmente, da Petrobras, razão pela qual Castelo Branco foi indicado para a Petrobras e muitos não petroleiros, não empregados da Petrobras, contratados ao mercado, inclusive alguns diretores, para implementar esse plano de privatização da Petrobras. Então, por detrás da aparente boa vontade da Petrobras de resolver os nossos problemas enquanto trabalhadores, enquanto renovação do acordo coletivo de trabalho ou assistência médica multidisciplinar, AMS, na verdade, o que tem por detrás disso é a necessidade de limpar a Petrobras para que possa ser vendida sem essas duas componentes a sacrificar os lucros de quem a comprar. E enquanto não se vende totalmente a Petrobras, se constrói um diálogo, uma narrativa de que é preciso vender para pagar prejuízo, para pagar dívidas da Petrobras. Não temos conhecimento de que alguém tenha sido bem sucedido quando adotou essa política, pois se eu vendo aquilo que me produz riqueza, aquilo que me produz lucro durante o ano e ao final do ano, possivelmente, com grande certeza, não é possivelmente, ao final do ano, eu não terei lucro, mas sim terei mais possibilidade de não pagar aquilo que devo. Salve se o que eu estiver produzindo é uma produção com prejuízo, que não é o caso da Petrobras, pois todos os ativos que a Petrobras tem dão enorme lucro para a Petrobras e todos os seus acionistas. O que a gente não consegue entender é que os pequenos acionistas da Petrobras ainda não perceberam que estão sendo ludibriados pelo governo. O governo ludibria não apenas os seus trabalhadores na Petrobras, mas ludibria também, engana também os acionistas minoritários, pois não se fala na mídia convencional, onde quer que seja, do prejuízo que os pequenos investidores estão tendo com a política adotada por Castelo Branco, a mando de Paulo Guedes, a mando do governo, que é a política de destruição da empresa. E se tentam iludir
o pequeno investidor da Petrobras, colocando dentro dos resultados obtidos pela empresa ao longo do ano os resultados apurados na venda de ativos e distribui esse dinheiro aos acionistas. Muito bem, se você está pensando a curto prazo, a ganhar dinheiro imediato, nenhum problema. Você é aquele investidor super aderente a risco, que compra e vende na Bolsa de Valores todo dia e ganha dinheiro todo dia, beleza, é com você mesmo que a Petrobras está falando e está te dando lucro. Mas se você é um investidor sério, comprometido com o desenvolvimento econômico do seu país e do teu patrimônio, você não deve estar gostando dessa falácia que o presidente da Petrobras diz que vender os ativos é uma forma de pagar as dívidas da Petrobras. Não. Uma forma de pagar as dívidas da Petrobras é fazer a Petrobras, por exemplo, fazer com que as suas refinarias trabalhem a 100% da sua capacidade e não a 40%, 60%, e importando combustível dos Estados Unidos ou de países árabes para vender no Brasil e ainda ter os custos de importação a serem colocados sobre o preço da gasolina, do querosene, do óleo diesel vendido aqui no Brasil para os brasileiros. Então, o que está acontecendo é que isso não chega aos consumidores e aos acionistas minoritários, porque talvez esses acionistas também não tenham muito interesse em conhecer a realidade do que acontece no mercado. A famosa PPI, Preço de Paridade Internacional, que a Petrobras instituiu desde o governo passado e usa até hoje, né, quando entendeu-se que era necessário usar isso para promover igualdade de condições entre as empresas que estão no Brasil, explorando e vendendo petróleo. Ora, isso é ridículo. Nenhum país no mundo faz isso. Se você quer ganhar dinheiro no Brasil, ganhe dinheiro nas condições que existem para você ter a sua indústria, produzir, vender com lucro. É assim que se faz. Iniciativa privada é essa. Você quer ganhar dinheiro? Então ganhe dinheiro. Faça aquilo que é necessário ser feito. O que o Estado deve fazer é não criar problemas para você ganhar dinheiro, né? Por quê? Porque ao você ganhar dinheiro, você estará fazendo o governo também ganhar dinheiro. Mas o Estado não deve promover a sua riqueza exclusivamente para você, empresário, fazendo com que o povo pague por tudo que você está ganhando e você não compartilhe dessa riqueza. E eu, governo brasileiro, dou à iniciativa privada internacional a possibilidade de ganhar dinheiro no Brasil sem risco algum. É isso que está fazendo, é essa política de governo. Ou seja, o preço de paridade internacional do petróleo no Brasil é muito ruim para a economia brasileira, mas é ótimo para as empresas importadoras e exportadoras de petróleo e as outras bandeiras de distribuição de petróleo e gás no Brasil, que não a Petrobras. Mas ela é muito ruim para a própria Petrobras e é muito, 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 muito ruim para o Brasil. O Brasil não precisa vender a R$ 5 o litro de gasolina. O nosso custo de operação não é para ter um preço de litro de gasolina a R$ 5. Esse preço é esse preço porque a famigerada PPI, Preço de Paridade Internacional, obriga a Petrobras a praticar esse custo. Esse custo não, esse valor de venda na bomba. Muito bem. Pô, Ângelo, você está muito esperto, você deveria estar dirigindo a Petrobras. Não, talvez eu não tenha essa competência, ou talvez até tenha, mas o mais importante é que eu não faria, com certeza nenhuma, com certeza alguma, o jogo de
destruir uma empresa para privilegiar outras. Isso com certeza eu não faria jamais. Mas o governo que está aí não está preocupado com essas possibilidades, com essas intenções, com o desenvolvimento nacional, com o povo brasileiro. Está preocupado em implantar um sistema de governo neoliberal, onde privatiza tudo, inclusive água, luz, energia, né? E dá ao investidor internacional privilégios que, inclusive, o investidor brasileiro não tem. Eu entendo o seguinte: e se você tem dinheiro ou consegue pegar dinheiro no mercado, no banco, para construir uma refinaria, faça. Você tem todo o direito, não está proibido ninguém de fazer uma refinaria no Brasil. Se você tem dinheiro, se é investidor, se conhece o mercado e quer fazer um gasoduto, oleoduto, poliduto, para levar produtos petroquímicos de um estado para o outro, como a Petrobras fazia e ainda faz em menor escala, faça. O mercado está aí. Qualquer um pode fazer. O que não deve o governo fazer é vender os ativos da Petrobras a preço de banana para fazer com que aquele risco não assumido, não desejado por nenhum empresário, seja assumido pela sociedade. Ou melhor, já foi assumido e pago pela sociedade. E hoje se ganha dinheiro sem risco nenhum. É como gosta o empresário brasileiro, principalmente. Porque os empresários internacionais, nos seus países, democráticos principalmente, países democráticos, eles assumem esses riscos. Eles fazem esses investimentos. Mas o capital procura sempre países onde o risco seja menor, o custo de investimento seja menor e ele não assume os riscos porque os governos locais oferecem as facilidades. Aconteceu isso na indústria automobilística, aconteceu isso em outras indústrias e vem acontecendo de forma exacerbada agora na indústria de óleo e gás. Né? O mercado está aberto, mas nós não vemos nenhuma empresa criando postos de trabalhos em função da possibilidade de fazer investimento nessa área, fazendo investimentos novos, trazendo dinheiro para o Brasil. O que acontece é uma troca de capital. Vai-se o capital do Estado e vem o capital privado, principalmente do exterior. Se troca um ativo rentável, que gera lucro, por dinheiro que se esvai com pagamento de impostos, com corrupção, com maus investimentos, aplicações ruins e que acaba empobrecendo a economia brasileira, pois uma economia forte depende principalmente de criação de postos de trabalho. E a gente tem aproximadamente 60 milhões de pessoas à procura de trabalho, sem trabalho. A gente tem um país que depende do investimento do Estado na educação, na moradia, no saneamento, na saúde, em quase tudo. E nós não vemos como se propaga que o investimento privado vai fazer tudo isso. Claro que não vai. Não vai porque isso tem riscos. E a iniciativa privada não gosta de correr riscos. Os grandes países economicamente desenvolvidos e socialmente desenvolvidos, Japão, China, Coreia, inclusive a China, né? Coreia do Sul, os países da Ásia tiveram um grande desenvolvimento porque investiram em educação. Pensaram num país grande a médio prazo e não imediatamente. E nós seremos sempre o país do futuro se não adotarmos uma política séria de desenvolvimento do país partindo da educação. O brasileiro é tão inteligente ou mais inteligente que qualquer outro povo ao redor da Terra. O que falta ao Brasil é que seja feita uma política séria de desenvolvimento da sua educação, de
eliminação das barreiras impostas pelas condições socioeconômicas, da criação de emprego, né, de um saneamento básico que atenda a maioria da população, saneamento esse que não pode considerar o que acabou de ser aprovado, principalmente o lucro, tem que, antes de mais nada, atender à necessidade básica de cada um, e nada impede que haja lucro, mas é preciso, antes de mais nada, que se defina como isso será feito, né? E, principalmente, desenvolver coisas que são necessárias para se manter o desenvolvimento, ou seja, inteligência. Inteligência, empreendedorismo, claro que continuar o desenvolvimento da agricultura, mas respeitar o meio ambiente, respeitar e manter um ambiente são, porque os problemas criados na Amazônia dão, se não for respeitada, a Amazônia não for respeitada do jeito, o bioma que ela terão consequências ruins no Brasil e no mundo inteiro. É uma ilusão, é uma falta de visão de mundo, de Brasil e de humanidade achar que destruir a Amazônia e industrializar a Amazônia vai resolver os problemas econômicos do Brasil. Não só não resolve os problemas econômicos do Brasil e do povo brasileiro, como também vai criar um problema enorme para o mundo inteiro. E a gente não desconhece que existe um interesse econômico muito grande do mundo inteiro, dos países do mundo inteiro, nas riquezas que tem na Amazônia. É disso que, às vezes, o governo sabe e não consegue distinguir e cria confusão, como o ilustre ministro do Meio Ambiente, quando endossa um discurso, uma retórica destruidora de meio ambiente em função da criação de exploração da Amazônia. A Amazônia pode e deve ser explorada racionalmente, mas respeitando principalmente a natureza, o meio ambiente, os recursos, manter os recursos naturais do jeito que eles estão. É possível haver uma evolução econômica na Amazônia, sim, é possível, e é possível manter aquele bioma protegido, como fez a Petrobras na exploração de petróleo lá em Urucu. Então, tudo é possível, desde que haja boa vontade. Então, caríssimos, talvez hoje aluguei vocês demais com problemas não tão objetivos em relação às questões da Petrobras, mas questões sociopolíticas ou de geopolítica internacional que tem impacto direto na Petrobras, em nossas vidas e no jeito que se constrói esse Brasil. Queremos construir um Brasil decente, justo para todos, mas é preciso que tenhamos democracia e um viés econômico que seja diferente desse que o Paulo Guedes quer implantar ou que está implantando no Brasil, onde está destruindo a economia, não está criando nenhum posto de trabalho, está eliminando postos de trabalho, está precarizando o trabalho, precarizando a economia, não está acrescentando desenvolvimento econômico e industrial, não temos um plano B, um plano A, um plano C de desenvolvimento da economia e estamos reféns de uma política de comunicação baseada em mentiras e não vemos que quem deveria estar ilustrando o povo de uma maneira geral, a grande mídia, o esteja fazendo. Então, você que é assinante desse canal, que compartilha dessas ideias, se compartilhar, faça parte dessa união, desse entendimento. Vamos avançar na distribuição dessas informações, que não são apenas opiniões, estão baseadas em fatos que estão acontecendo. Lógico, claro que é a minha visão particular de mundo, mas
essa visão, até onde eu saiba, é compartilhada por muita gente que quer ver que o Brasil melhor, quer ver um futuro explícito para a nação brasileira, para os nossos filhos, para os nossos netos, e quer ver, acima de tudo, o Brasil como potência econômica mundial, um país respeitado fora dos limites territoriais brasileiros, os brasileiros sendo respeitados pelo que podem produzir e sabem produzir, e o Brasil ser um país rico, não apenas de potencial econômico, mas rico sim pela sua indústria, pelo seu comércio, pela sua cultura. Nossa cultura tem muito a contribuir com o desenvolvimento do Brasil e principalmente pela educação que precisamos dar, precisamos melhorar e para que possamos de fato criar um movimento de recuperação da economia, do poder de consumo e principalmente do desenvolvimento deste país. E, para terminar, mais uma vez, lembro que essa necessidade de esclarecimento, de trazer até vocês essas informações, é para que possamos defender melhor e cada vez com mais consciência o que está sendo feito de ruim na Petrobras. Não é defender o que está sendo feito de ruim, é defender a possibilidade de não serem feitas essas coisas ruins que estão fazendo com a Petrobras e com o Brasil e com a indústria nacional, principalmente para aquela indústria de caráter aquela indústria que pertence ao povo do Brasil, a política que está sendo implementada de privatização do que é estatal é vendida como sendo a salvação da lavoura, mas não produz riqueza e nem produz trabalho e emprego. E nós queremos que essas informações sejam levadas em considerações pelos petroleiros do Brasil inteiro, da ativa e aposentados. Defender a Petrobras é defender, acima de tudo, o povo brasileiro e não estamos defendendo este ou aquele gestor da Petrobras que errou no passado ou que esteja errando agora. Estamos defendendo que se apure tudo aquilo que for necessário apurar e que se faça justiça onde é preciso fazer, mas que pare de ser feita uma privatização danosa ao povo brasileiro e, inclusive, ao pequeno investidor da Petrobras. E, mais ainda, se faça injustiça com o trabalhador da Petrobras. É isso. Esse é o recado. Te agradeço muitíssimo de ter acompanhado até aqui e nos vemos num próximo vídeo, onde iremos de novo voltar a discutir coisas mais objetivas, mais pontuais em relação à privatização, aos empregados da Petrobras, à AMS, à Petros e tudo aquilo que diz respeito a petroleiros e a familiares de petroleiros, mas, acima de tudo, aos brasileiros. Um grande abraço, um bom final de semana a todos, um bom início de semana e um bom trabalho. Te vejo no próximo vídeo. Compartilhe este e outros vídeos com colegas e amigos petroleiros e não esqueça de assinar o canal e dar visibilidade lá dentro do Google para que o algoritmo possa nos colocar como sendo um canal de interesse para ser visto e os assuntos aqui abordados serem interessantes de serem conhecidos. Um grande abraço a todos.